Os Correios lançaram na terça-feira um edital para contratar 4 agências de publicidade. Para o primeiro ano de contrato, a estatal destinou 380 milhões de reais. Os gastos com propaganda dos Correios estavam suspensos desde 2021, quando a empresa foi incluída no Programa Nacional de Desestatização pelo governo de Jair Bolsonaro. Em abril do ano passado, Lula retirou a estatal da lista do programa de privatização. No fim de 2023, o relatório da Secretaria de Orçamento Federal calculou que o prejuízo dos Correios no primeiro ano do governo Lula será de quase 275 milhões de reais. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 3 de janeiro. E vale lembrar, estamos falando aqui dos Correios, que em novembro passado, o Banco do Brasil também iniciou aí um processo seletivo com 4 agências de publicidade num contrato de 750 milhões de reais. E hoje nós aqui anunciando os Correios, que abriu um edital, então com 380 milhões de reais para publicidade. Agora me diga, Ana, por que uma estatal precisa investir tanto em publicidade, em propaganda? Boa noite. Porque eles precisam continuar emplacando as narrativas de que estão trabalhando pelo Brasil, e não estão. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, que já entendeu que este governo é gastador, né? É um dinheiro que, para sustentar tantos ministérios, tantos parasitas, ele precisa sempre estar aumentando os impostos. E agora, nessa conta toda, ex-ministras também, né, continuam com salário, ministros sem pastas. E agora, nessa conta, nós temos também o dinheiro do pagador de impostos. Os Correios vão torrar quase 400 milhões de reais em propaganda. E aí ainda questionam aqueles que sempre falam privatiza tudo. Por que privatiza tudo? Porque esses 400 milhões em propaganda, isso não é dinheiro do governo, isso é dinheiro nosso, meu, seu, da Paula, do Piotto, do Silvio, do Augusto. Isso é nosso dinheiro vai ser torrado. 400 milhões de reais serão torrados em propaganda, e o que esses 400 milhões de reais não poderiam fazer para o cidadão brasileiro? Estamos falando de uma estatal que tem serviços muito ruins, né? Nós falamos sempre de Estados Unidos aqui tudo é privatizado, né? São pouquíssimas as empresas estatais, e mesmo assim elas não são ligadas diretamente ao governo, sem um grupo de vigias, digamos assim, da própria sociedade. Nós vimos também 2 ministérios que vão mamar no nosso dinheiro também na publicidade, que é o Ministério da Cultura e o Ministério do Esporte. Sabemos que esses 2 ministérios eles existem, as primeiras correntes, né, que eles são colocados aí, amarrados, são nas correntes exatamente das propagandas, né, das campanhas publicitárias, dos patrocínios milionários a artistas milionários. Ou seja, é um governo gastador, né? Não tem como, essa conta não vai fechar para o bolso do pagador de impostos. E isso tudo, Paula, um ano de governo. Imaginem vocês o que está na nossa frente nos próximos 3 anos. Adalberto Piotto, muito boa noite. Eu queria trazer aqui alguns dos benefícios dos funcionários dos Correios, benefícios dos quais todos nós aqui pagamos. Vamos lá, eles têm direito à licença maternidade de 180 dias, auxílio creche para dependentes até 7 anos, subsídio de 70% em plano de saúde, vale cultura,
pagamento de 100% da hora extra, pagamento de 70% de férias, adicional de 200% para trabalho em dia de repouso, estabilidade de emprego para delegados sindicais, licença-adoção, jornada de 40 horas, bônus de R$1.000 no Natal, o chamado Vale Peru, conhecido aí para os funcionários do Correio, e também Vale Refeição durante as férias. E agora, quase 400 milhões serão investidos aí, foi aberto o primeiro edital, esse é o primeiro, né? Edital aí dos Correios para torrar quase 400 milhões em propaganda. Boa noite, Piotr. Boa noite, Paula, Augusto, boa noite, Silvio, Ana Paula, a todos vocês que nos acompanham. Eu vou usar só o primeiro argumento da Ana Paula porque ele explica muita coisa. O contribuinte que não tem todos esses benefícios no dia a dia dele de trabalho é quem paga os benefícios dos funcionários de uma estatal, neste caso, os Correios. A pergunta que eu vou lhes fazer é a seguinte: faz sentido? Não, não faz. É lógico? Não, é ilógico. Como é que o cidadão brasileiro que não tem direito a acesso a esses benefícios tem que financiar esses benefícios para funcionários de uma elite? Isso é o que se chama de uma elite de privilegiados, não necessariamente de competentes, porque os Correios, a gente tem um histórico de perda de eficiência dos Correios. Embora, façamos aqui uma ressalva, no governo passado, as estatais brasileiras chegaram, se não me engano, acho que em 2021, 187 bilhões, quase 187 bilhões de lucro. Este ano, as estatais sob o governo Lula, agora em 2023, devem registrar um prejuízo de quase 6 bilhões, acho que 5,6 bilhões. Eu fiz esse estudo um pouquinho mais cedo. Quer dizer, eu saio de um superávit, ou melhor, saio de um lucro, nesse caso é lucro, né, com maior eficiência, com empresas mais preocupadas com prestar contas e dar lucro ao seu acionista, o acionista dessas empresas estatais, vamos entender assim, é o cidadão brasileiro. O governo, seja lá o presidente que for, é o gerente de tudo isso. Acionista é o cidadão brasileiro. É claro que você não vai ter 203 milhões de pessoas dizendo o que uma empresa tem que fazer. Você tem um representante lá, neste caso, é alguém indicado pelo governo federal, ou os representantes, dependendo do tamanho do percentual, no conselho. Mas voltando à questão da publicidade, se os Correios simplesmente dissessem, ou melhor, fizessem antes de dizer que estão sendo exatamente os Correios que os brasileiros sempre confiaram lá atrás, ou seja, prazo. Quem nunca foi ao Correio e ouviu assim quando perguntou à atendente do Correio, essa carta chega amanhã, ou essa correspondência chega quando? Ela falou assim, não posso garantir. Eu ouvi isso algumas vezes. Eu falei, mas você não pode garantir nada? Não, não posso garantir. E aí sempre com a ideia de te vender um serviço mais caro, que também não tem uma garantia. Te dá lá um código de rastreamento. Estatais têm uma obrigação maior do que qualquer outra empresa, porque financiada pelo todo, pelo coletivo, elas precisam, obviamente, dar retorno ao cidadão. Daí que 360 milhões agora. Junte-se a isso que o Banco do Brasil também já tem um contrato neste ano, agora no governo Lula, de 750 milhões ao ano de publicidade. Imagina o quanto que a turma do consórcio vai comemorar isso aí, né? É incrível. Quanta diferença entre um governo e outro, hein, Silvio Navarro? Até 2021, gastos com publicidade aí nos Correios estavam suspensos. A empresa foi incluída no programa de desestatização e agora, no governo Lula, o que nós temos? Um prejuízo de 270 milhões, cerrou o ano de 2023, foi excluída da lista de privatizações e agora a gente noticia aí quase 400 milhões, gastança de 400 milhões em propaganda dos Correios. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida Ana, boa noite, Piotr, boa noite, meu irmão Augusto Nunes, boa noite quem nos acompanha. Eu acho que a Ana e o Piotr já detalharam bem esse elefante que é os Correios, né? Pesado e não entrega o serviço lá na ponta, ou seja, o pagador de impostos paga caro por um sistema ineficaz. Isso está muito claro, isso já está posto, Paula. E no governo anterior, já que você citou, nós tínhamos uma agenda completamente diferente, uma agenda de desestatização, uma agenda de privatizações e com planos também bem definidos para os Correios.
e uma pasta que teve à frente, por exemplo, o Diogo Macorde, que fez uma excelente gestão no período do governo Jair Bolsonaro. Mas eu queria puxar esse fio lá para trás, porque quando a gente fala em contratos milionários nas mãos de diretores dos Correios, é impossível não se recordar que isso é o embrião. É dali que nasceu o Mensalão. O Brasil descobriu o Mensalão em maio de 2005, numa capa da revista Veja, quando o então responsável pela diretoria de contratações dos Correios, um senhor chamado Maurício Marinho, aparece numa fita, num vídeo, pegando R$5.000, salvo engano. E ele dizia que tudo ali era propina. E, claro, o responsável era Roberto Jefferson na época, porque os Correios era a cota do PTB na divisão do bolo das estatais brasileiras e dos ministérios. Nada mais atual. Entrega de estatais, de bancos públicos e ministérios para partidos, para aliados e contratos milionários. Dali, na sequência, um mês depois, no 6 de junho, Roberto Jefferson, para responder às acusações de Maurício Marinho, claro, flagrado, ele dá aquela entrevista para a Folha de São Paulo que diz que o PT pagava mensalão. E aí houve um terremoto em Brasília. Claro que daí também muitos outros fios envolvendo os Correios foram puxados. O Postales, né, que é o fundo de pensão dos Correios, a linha de transporte aérea ligada a Silvio Pereira, mas só queria voltar nesse ponto. O Brasil não está voltando só 5 anos, 6 anos, da época do impeachment do Dilma, não, o Brasil está voltando 20 anos na história, e isso é muito perigoso. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Piotr, meu amigo, minha querida parceira Ana, Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Muito bem lembrado pelo Silvio, a CPI começou com o nome, né, Silvio, lembra de CPI dos Correios. Entrou para a história como a CPI do Mensalão. O PT não quer abrir mão dos Correios porque o PT não entrega, porque são muito importantes para o seu projeto criminoso de poder, não entrega nem vagas, né, nem cabides de emprego, nem cofres. Eles querem tantos quanto forem possível. Tantas folhas de pagamento como esses cofres. Os Correios, o PT quer manter sem saber o que fazer com eles. Eles próprios se confundem. Quais serão as novas atividades, já que as pessoas não escrevem cartas como antigamente, não usam os Correios como eu conheci, por exemplo, na minha infância. Isso não existe mais. E o PT não sabe o que fazer com isso. Sabe o que fazer com vagas, né, de empregos, né, inchar ainda mais o funcionalismo público, e sabe o que fazer com o cofre. Com o cofre. Eu me lembro que os Correios, eu tratei dos Correios italianos numa reportagem da Veja. Estava começando na Veja e me deram uma parte de uma reportagem sobre burocracia no mundo. Quais os países que mais exageravam na preservação de empregos inúteis ou na criação de empregos que não precisariam existir. Eu me lembro que a Itália chegou ao máximo, ao meu juízo, em matéria de criatividade empregatícia, quando instalou nos Correios a figura do fiscal de cola. O cara ficava sentado, claro, filiado à democracia cristã que estava no poder. O sujeito ficava sentado na frente da mesa onde o sujeito passava a cola no envelope, para ver se era muita cola, se estava no ponto ou se era pouca cola. Aí eu vi aquilo, falei, não, daqui para cima não dá mais para inventar cargo, porque esse é o limite. Fiscal de cola. O que o governo brasileiro vai precisar inventar é coisa parecida, porque não há mais os Correios, eles não fazem sentido, né, na medida em que não são mais nem de longe parecidos com o que foram. Manter para quê? O PT não sabe, mas pergunte o que fazer com o cofre e a folha de pagamento, e aí imediatamente começa alguma negociação ilegal.